E hoje eu vou falar sobre o caminho mais curto para você se tornar uma especialista em mechas. Existe um GPS. Ao invés de você ficar dando voltas para lá e para cá, existe um atalho. Então eu quero te mostrar um atalho para você chegar lá mais fácil e não precisar dar um monte de cabeçada que nem eu já dei na minha carreira toda. Muitas cabeçadas, erros e acertos, para encontrar um caminho e seguir em frente, acertando mais. E desde que eu desenvolvi o meu método, eu tenho acertado bastante, não tenho errado mais. E isso eu quero dividir com vocês aqui para ajudar vocês a não errarem mais. Não precisa ficar dando cabeçada. Sabe quando a mãe fala pro filho assim, filho, não faz isso, e o filho vai lá e faz. E ele quebra a cara. E é quase isso, quando o pai fala pro filho ou pra filha, esse tipo de coisa, não faz isso que você vai quebrar a cara. Não anda com fulano que fulano não presta. E a gente, às vezes, quando eu era jovem, duvidava dos pais, né? E no fim eles tinham razão, eles sentem. Mas por quê? Porque eles não explicam que eles já passaram por aquilo e também quebraram a cara, e também erraram. E não querem que você quebre a cara, não querem que o filho quebre a cara. Então é mais ou menos assim, eu tô aqui para falar um pouco da minha experiência para vocês, para mostrar esse atalho para você chegar lá sem precisar ficar dando cabeçada 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tá? Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e ensino cabeleireiras a ter segurança para fazer qualquer técnica de mechas com papel e se tornar uma cabeleireira especialista em mechas e conquistar o reconhecimento profissional. Então vamos começar. Eu quero perguntar para vocês se vocês têm sonhos. Quando a gente às vezes eu vejo cabeleireira e falo assim, Lauro, eu não tenho mais sonhos. Mas se você for lembrar lá na sua infância, a gente tem um monte de sonhos e às vezes esses sonhos são tão distantes realmente, mas a gente tem sonho. Quem quando era criança, olha, quem tem a minha idade ou mais, ficava vendo o programa do Silvio Santos, Domingo no Parque, e aí ficava assim, ganhava o passaporte pro Play Center, não é? E quem que não queria ir pro Play Center? Nossa, meu sonho era ir no Play Center, naquele parque, porque na minha cidade tinha uns parquinhos michuruco. Oh, parquinho michuruca pra caramba. E aí você via o Play Center, que nem existe mais, infelizmente. Então eu tinha um sonho lá no interior do Rio Grande do Sul, que eu morava, de um dia ir no Play Center. Sabe, parecia tão longe. Mas quando eu fui morar em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Play Center. E foi super legal, foi o máximo. Muitas crianças tinham sonho de ir pra Disney. A gente ficava vendo o Mickey. Eu quero ir na Disney, mas era tão distante. É tão distante para muitas pessoas ir na Disney. Mas e daí o que acontece? A gente tem que ter sonhos mesmo que pareçam impossíveis. Tem um monte de gente que chega no decorrer da vida e vai falando para você menos sonho. Eu não sei se é para colocar a gente na real, se é para... Se preocupa que a gente sonha demais, mas o fato é que daí as pessoas vão jogando balde de água fria em cima dos nossos sonhos e a gente vai perdendo esses sonhos. E a gente vai esquecendo desses sonhos. E só vai vivendo. Só vai vivendo um dia atrás do outro. E vai esquecendo dos nossos sonhos. Mas todo mundo tem um sonho. Então você que não nem pensa mais nisso, só vai levando um dia atrás do outro, trabalhando, acordando e pagando conta. Pensa aí em algum sonho. Então é assim. Eu sugiro que você pegue uma agenda e anote os sonhos, os objetivos, os projetos que você tem para esse ano ainda. Mas anota, porque quando a gente anota um sonho, parece que aquilo entra na cabeça da gente. Mesmo que a gente não leia mais a anotação, parece que no final do ano, se você for lá ler aquilo, algumas coisas se realizaram e você nem percebeu. Mas a gente precisa anotar para materializar a coisa, para tirar só da ideia, sabe? Quando a gente, então, tem um sonho, a gente precisa anotar esse sonho para transformar ele em meta. Porque a meta, quando você transforma o sonho em meta, a meta pode virar realidade. Então a gente precisa ter sonho sim, tá? Eu falo sempre que tem muitas pessoas que ficam jogando esse balde de água fria tentando segurar a gente, não deixando a gente voar. Mas essas pessoas são negativas. Essas pessoas, elas não, na verdade, não conseguem fazer nada, ou elas não têm sonhos e não querem que a gente sonhe, que a gente voe mais alto. Então você tem que se afastar das pessoas negativas e pensar sempre positivo.
Eu posso, eu quero e eu vou conseguir, porque eu mereço, porque eu ralo, porque eu mereço chegar lá, eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. Tá? O que você tem feito para realizar esses sonhos? Porque às vezes você tem um sonho, mas fica lá. Eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto trocar de carro, eu queria tanto ir para Disney, eu queria tanto comprar um sofá novo, reformar minha casa. Mas o que você tem feito para realizar esses sonhos? A gente tem que agir, sair do lugar. Se você ficar sentada só reclamando da vida, você vai ser mais uma pessoa deprimida e frustrada e negativa. Então seja a pessoa otimista e positiva, que as clientes até gostam. Quando a gente está mais para cima, assim, mais positivo, deixa a cliente chorar. A gente chora escondido quando tiver que chorar. A gente não pode ficar se lamuriando na frente das clientes, porque cliente nenhuma gosta de cabeleireiro que está sempre para baixo. Sabe aquela pessoa? Eu tenho uma cliente assim. Eu vou falar porque ela não deve estar aqui vendo. Mas vocês devem ter uma cliente assim também, sabe? Que nunca tá bom. Oi, fulana, você recebe ela lá pra cima já pra cortar o barato, porque se você entrar na dela, você afunda junto, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ai, tá bom. Mas o que houve? O meu filho, não sei o que lá, tá me incomodando. Aí ela volta na outra vez. E aí, fulana, tudo bem? Não, nossa, eu tô com dor de cabeça, eu tô com... Como é que é a palavra que eu ouvi outro dia? Uma indisposição intestinal. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, mas eu imaginei que devia ser um piriri, uma diarreia, alguma coisa assim. Eu tô com uma indisposição intestinal. Então, cada dia é um problema. Tem funcionário que é assim também, nunca tá bom. Um dia é filha, um dia tá com dor de cabeça, um dia porque a unha tá encravada, um dia porque, sei lá, porque brigou com o namorado, só pensa em coisas negativas, sabe? E às vezes a pessoa insiste naquilo que tá negativo e fica ali te puxando pro buraco junto com ela, né? Mas a gente não pode entrar na onda não, a gente tem que levantar o astral, mudar de assunto. Essa é a nossa função de cabeleireiro, porque se a gente fizer isso com a cliente, ela não volta mais. Ela vai dizer, nossa, aquele salão, aquele cara só reclama da vida, tá sempre deprê. Então a gente tem que se afastar dessas pessoas pra gente ir pra frente. Ir atrás dos nossos sonhos e acreditar, porque só a gente às vezes acredita na gente, às vezes ninguém acredita na gente. Às vezes o marido não acredita em você, às vezes a esposa, às vezes os filhos. Mas você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você também, né, vai entrar num buraco sem fim. Mesmo com a vida corrida, então, a gente precisa arrumar tempo para agir, para fazer alguma coisa, para sair do lugar. Porque se a gente não sair do lugar, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente está no mesmo lugar. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar para a gente crescer o intelecto, forçar a cabeça, aprender coisas novas. Isso tudo motiva a gente a crescer. A gente precisa se cuidar. Você precisa cuidar de você. Eu vou em salões de amigas minhas, chego lá, elas estão com a raiz desse tamanho, branca. Como que a cliente vai chegar e você diz assim, olha, já está na hora de fazer a corzinha, né? Vamos fazer a corzinha? Então a cabeleireira está lá com o cabelo com a raiz com 4 dedos. Então a gente precisa dar o exemplo, tá sempre alto astral, sempre arrumadinha. Mesmo quando a gente estiver baixo astral, disfarça. Quando pisa no salão, ali é o seu ganha-pão, ali é sagrado. Você tem que estar bem para atender as clientes. Naquele dia que você tá péssima, aí você não vai trabalhar, porque é melhor do que atender ou com a cara muito triste, deprimida, ou de cara feia, emburrada. Porque o que eu mais vejo também é gente trabalhando de mau humor. Se não tá legal, não trabalha, porque senão você vai dar patada na cliente, e a cliente que é o nosso ganha-pão. Tem loja que vende roupa, então o ganha-pão é um vestido, uma calça. Tem loja que vende joia, a gente vende serviço, a gente vende beleza. Então a cliente ela vem no salão para melhorar a autoestima, ela quer um salão limpo, organizado, um cabeleireiro arrumadinho, sorridente, que vai tratar ela bem, porque ela já leva também um monte de patada na vida. O que ela mais quer é um pouquinho de cuidado, ela vem se cuidar. Quando a pessoa vem se cuidar, ela quer carinho. Você não gostaria de chegar no salão e ser atendida assim com uma pessoa sorridente, que se importa com você? Porque daí se ela sentir que você se importa com ela e quer deixar ela mais bonita, tudo que você falar para ela fazer no cabelo, ela vai fazer porque ela confia em você. Então, se ela chegou só para cortar, ela vai cortar, vai fazer a cor, vai hidratar, porque ela está precisando desse cuidado. E você vai cuidar dela e como retorno, você vai vender mais serviços.
você vai faturar mais também. Então a gente precisa se especializar sempre. Sempre se especializar. Eu não estou falando só de cabelo, tá, gente? Eu estou falando assim, ler mais sobre moda, porque as clientes querem coisas modernas. Eu não posso ficar fazendo a mesma técnica de mechas que eu fazia lá nos anos 80. Eu não posso continuar fazendo a mesma técnica de mechas que eu fazia nos anos 2000 e nem em 2010. A gente já está em 2022 e eu preciso mostrar trabalhos novos, porque senão eu vou envelhecendo e as minhas técnicas vão ficando antigas. Eu posso envelhecer, todo mundo envelhece, mas eu posso me reciclar e estar sempre por dentro da moda e com técnicas novas e atuais para minha cliente. Porque senão ela vai ficar curiosa para ir lá no cara. Às vezes a cliente vai fazer unha no outro salão e você faz a mecha sempre do mesmo jeito porque ela gosta daquele jeito. E tá tudo certo. Mas daí ela vai fazer uma unha no outro salão uma hora que ela precisar e ver o cara fazendo alguma coisa diferente, que elas estão fazendo a unha, então só colinho assim, ó. Só colinho pros lados. Aí ela começa a perguntar pra manicure, quem que é aquele cabeleireiro? Ah, de onde que ele é? Aí ela começa a prestar atenção nos cabelos que estão saindo. Ela fica curiosa. Ela vê ele fazer alguma coisa diferente com a tesoura, com pente. E aí ela resolve experimentar e você perdeu a cliente. Então a gente tem que apresentar coisas novas para cliente do vizinho, quando vir no meu salão, ficar com vontade de fazer cabelo comigo, não o inverso, tá? A diferença de pessoas que se acomodam, então, e de pessoas que correm atrás, é que as pessoas que se acomodam passa 1 ano, passa 2 anos, passa... Quem aí não tem? Eu tenho um amigo que eu encontro depois de 10 anos, tá na mesma vidinha, no mesmo empreguinho, reclamando da vida, continua endividado, continua cheio de problemas, são sempre os mesmos problemas. O que aumenta são só as doenças. Só tem uma doença a mais, tá tomando mais um remedinho. Então, eu não posso me acomodar. Eu preciso sempre correr atrás. Mas não é correr, gente. É dar um passinho para frente. Dar um passinho para frente. Não adianta dar um passinho para frente e 3 passinhos para trás. Devagar, não precisa ter pressa. Mas é sempre para frente. Pensando lá na frente, aonde você quer chegar. E aí, onde você quer chegar, você mira e vai numa linha só. Sem ficar precisando dando volta e cabeçada. Então, ó, a gente precisa se afastar de pessoas que puxam a gente para baixo. Tá? Tem gente que é só carregada, que é uma energia ruim, só puxa a gente para baixo. Às vezes é sem querer. Às vezes até é sem querer. A pessoa gosta de você, mas é sem querer. Então, assim, a gente tem que sempre tentar mudar o assunto para ir pro alto astral. Eu quero falar sobre cabeleireiros de sucesso, cabeleireiros famosos. Todos começaram de baixo. Porque tem gente que fala assim, Lauro, você fala isso porque você já ganhou um concurso, já ganhou 2 concursos, já ganhou viagem. Gente, olha, quando eu comecei na minha carreira, eu cheguei em São Paulo, eu morei numa pensão, dividindo um quarto com 5 pessoas estranhas que eu não conhecia. Vocês acham que foi fácil? Você chega numa pensão com a tua mochila e aí tem uma cama vaga, 3 biliches. E aí você pensa assim, putz, mas quem que são os caras que vão chegar de noite para dormir aqui nessa pensão? Eu não sei. Aí eu falei pro cara assim, eu posso vir aqui de noite para conhecer as pessoas? Não, não pode, só tem um lugar, é pegar ou largar. Aí eu peguei e fiquei lá tenso para saber quem que vai chegar aqui de noite num quarto. 5 pessoas estranhas, 5 caras estranhos que eu nunca vi. Graças a Deus, todo mundo ralava, todo mundo gente boa, todo mundo trabalhador, todo mundo honesto, e foi uma experiência enriquecedora para mim. Mas eu comecei assim, gente, quando eu cheguei em São Paulo. E aí eu fui crescendo e fui correndo atrás, porque eu sabia que só o conhecimento que ia me ajudar a sair dali. A sair dessa pensão, daí eu consegui melhorar um pouquinho, consegui alugar uma kitnet. Daí eu melhorei um pouquinho, fui dividir um apartamento com um amigo, um apartamentinho já um pouquinho melhor. E assim eu fui indo. E morava longe, pegava ônibus, metrô, mais um ônibus para chegar em casa. Tem muita gente que rala. Então ninguém chega no sucesso por acaso. As pessoas vê o que você tem hoje, o que você conquistou, mas ninguém vê o caminho e os tropeços que você deu na vida. Então é assim, mas isso aí é bom pra gente, quando a gente começa a ter sucesso, a gente dá muito valor para isso, é muito importante. E aí você tem um sucesso por merecimento, não é porque você conhece alguém, não é porque você conhece o prefeito, o papa, o amiguinho chique que te ajuda, ou porque você tem que namorar alguém por interesse. Não, você vai porque você merece, você vai ralando até você chegar lá. Então assim, aconteceu comigo também.
Eu fui ralando até conseguir melhorar, entrar no salão melhorzinho, Eu trabalhei num salão no centro, gente, um tempo de São Paulo, que eu cortava cabelo de gente piolenta. Sabe, um salão baratinho, porque eu queria praticar bastante, eu fui trabalhar num salão barato para eu trabalhar bastante. Então eu cortava um cabelo atrás do outro. Os piolhos subiam no meu braço, assim, ó. É verdade. Sabe? Mas para mim foi ótimo, porque eu pratiquei bastante. Dali, eu consegui um emprego de um auxiliar, fui ser auxiliar. Então, assim, foi passo a passo. Mas eu tinha uma meta, eu sabia o que eu queria fazer. O dinheiro que eu ganhava, eu investi em curso, porque eu sabia que aprendendo mais, eu ia chegar, melhorar, e eu ia conseguir um emprego melhor. Quanto mais a gente especializa, a gente consegue um emprego melhor. Quanto mais a gente especializa, mais a gente consegue subir o nosso preço. A gente está com um serviço melhor, com um produto melhor, com uma técnica melhor, com fazendo cabelos mais bonitos, e isso tudo vai agregando valor e você vai subindo o seu preço também. É meio óbvio isso. Tem um caminho e o caminho é esse. É a gente sempre se dedicar atrás de conhecimento. Esses cabeleireiros famosos, todos eles, Vanderlei Nunes, Marco Antônio de Biagi, todos eles vieram de famílias humildes, tiveram um caminho. Ninguém nasceu em família rica, não. Todos os cabeleireiros famosos que vocês conhecem, todos, estou falando todos, tá? Não eram de famílias ricas, todos eram de famílias humildes, todos têm uma história para chegar lá. Mas todos tinham essa ideia fixa que queriam melhorar de vida, que queriam sucesso, que queriam ganhar mais dinheiro. E todo mundo correu atrás. Então, assim, não caiu do céu. Porque eu vejo cabeleireiro que fala isso, mas o fulano já é famoso. Mas ele também percorreu o caminho das pedras. E foi, sabendo tirar uma por uma do caminho até chegar lá. E todo mundo às vezes também dá um tropeço, volta, vai mais um pouquinho, mas o importante é seguir em frente. Eu escuto muita reclamação, Lauro, tô velha para fazer sucesso. Tô velha para fazer sucesso. Agora não dá mais tempo, já tenho 50, já tenho 60, já tenho 70. Gente, nunca tem idade para fazer sucesso, nunca tem idade para a gente fazer qualquer coisa. Nunca tem. Tem pessoas que depois de 70 vão para fazer uma faculdade, porque tinham um sonho de fazer uma faculdade, não conseguia pagar antes, não conseguia fazer, não tiveram oportunidade, ou morava numa cidade longe que não tinha uma faculdade também, e vão fazer. Talvez para trabalhar com isso, talvez por satisfação pessoal, mas vão estudar. Então, assim, quando você tá com a sua cabeça boa, não importa se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50 ou 70 anos. Importa que todo mundo tenha a mesma capacidade de aprendizado. Se você é uma cabeleireira mais velha, que bom, porque você tem mais habilidade com as mãos e você aprende qualquer coisa que te explicar de cara, porque você tem a experiência, aprende com mais facilidade. Só não pode ter a cabeça fechada para aprender coisas novas. Mas se uma pessoa que tem mais idade vai em busca de coisas novas, eu acredito que ela vai ter uma mente aberta para aprender coisas novas. Então, não tem idade para aprender nunca. Outra frase que mandaram, agora já era, não tenho sonhos. Agora já era, não tenho sonhos. É triste ouvir isso, né? Quando a pessoa fala assim, não tenho sonhos. Mas eu acho que quem pensa assim, eu não tenho sonhos, está assim, ó. Quer ver? A pessoa às vezes está cheia de sonhos na frente, mas ela fica assim, como se ela tivesse com os olhos tapados e cega para ver as coisas ao redor, para ver um monte de possibilidades. Gente, quando você pensa isso, é muito triste. O mundo aí fora é muito legal, é muito bonito e a gente precisa ter sonhos, a gente está vivo. A gente precisa procurar cadê esse sonho. Ir lá na nossa infância, lembrar disso. Todo mundo tem algum sonho e eu não posso ficar como um cego. Quantas pessoas realmente são cegas e gostariam de estar vendo esse mundão aí fora? Então a gente tem que pensar nisso. Você tem os olhos para trabalhar, para ver as cores, para conseguir ver as cores dos cabelos. Que a nossa profissão é linda. A gente deixa as pessoas mais bonitas, a gente trabalha com belo. Você tem as mãos para trabalhar. Quantas pessoas não têm um dedo, uma mão, as duas? E participam de maratona, Poxa, cara, tem cara que não tem os braços e é campeão paralímpico de natação. Vocês têm noção que o cara não tem os braços e consegue nadar? Aí você é perfeita e fica reclamando da vida e fala que não tem sonhos? Pelo amor de Deus, então, vamos buscar esse sonho em algum lugar, ele tem que estar.
Então, assim, como você quer estar fazendo o planejamento, lá que eu falei para você anotar, e é sério, gente, a gente precisa anotar mesmo. Você tem que pensar assim, você não pode ver um dia atrás do outro, assim, ir nadando sem saber onde você quer chegar, sabe? Vai remando, 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 que nem você está no oceano e vai se perder lá no meio do oceano, vai acabar numa ilha. Se conseguir chegar numa ilha, né? Que nem aquele filme do Tom Hanks. E você não quer ficar anos numa ilha. Então, olha, gente, você pode escolher ficar anos numa ilha, mas você pode escolher viver bem, não precisa ficar numa ilha comendo coco, se tiver coco ainda. Então, você precisa pensar assim, como que você quer estar daqui a um ano? Como será que eu quero estar daqui a um ano? Eu faço projeto para 1 ano, para 2 anos e para 5 anos. Como você quer estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? Você pode escolher ficar aí parada, reclamando da vida, fazendo as mesmas técnicas, usando só touca. Eu falo da touca, tem gente que me xinga de montão. Não é que você precisa parar de usar touca, mas você precisa aprender a usar papel, porque o papel que entrega as técnicas mais modernas e atuais. O papel que vai te dar a possibilidade de criar muitas outras técnicas. Com a touca eu não consigo fazer coloração e mechas ao mesmo tempo. Eu não consigo escolher exatamente a mecha que eu quero pegar. Eu não consigo clarear mais a parte de trás. Com a touca sempre fica mais escuro aqui. Com a touca a cliente vai ficando muito loira, cada vez mais loira. Tem cliente que acha que a touca aperta, tem cliente que acha que quando puxa quebra o cabelo, que não gosta da touca. Então você pode usar touca, mas a touca, a maioria dos profissionais usam. Se a maioria usa, ela custa mais barato porque ela tem mais no mercado, sabe? Quando é época de moranguinho, tá cheio de moranguinho, o moranguinho cai o preço. Quando quase não tem morango, o preço do morango triplica o preço. O papel é a mesma coisa. Como a maioria dos cabeleireiros não fazem mechas com papel, ou fazem, mas só sabe uma técnica, faz sempre a mesma coisa, não tem diversidade de técnicas, não consegue subir o preço. Então você tem que ter técnicas especiais para você fazer cabelos especiais, cabelos maravilhosos, cobrar um preço justo por esse trabalho também. Então você precisa ter essa meta. Como eu quero estar daqui a 1 ano? Como eu quero estar daqui a 2 anos? O que eu já quero ter feito? Daqui a 5 anos eu já espero que já tenha reformado minha casa, espero ter comprado minha casa própria, espero ter trocado de carro. Mesmo que pareça distante, anota o sonho lá. Porque quando ele se materializa, ele se concretiza. Mas você precisa acreditar. Então, assim, tem alguns segredinhos, algumas dicas para você começar a correr atrás do sucesso. Primeiro é a autoimagem. Você tem que se cuidar. A gente trabalha com beleza, eu não posso trabalhar com roupa de faxina, eu tenho que trabalhar arrumada. Ah, Laura, mas eu trabalho na sala da minha casa, eu tenho só as vizinhas. Mesmo assim. Se você quer respeito, a tua vizinha vai achar assim também, ela trabalha na sala da casa dela mesmo, ela tem que cobrar barato. Não, você tá gastando produto, tá gastando seu tempo, você tem técnica para trabalhar, você tá arrumadinho esperando ela, respeita ela e você tem que se dar o respeito para você cobrar um preço justo. Então você tem que cuidar da sua imagem, a gente trabalha com beleza. Não deu para fazer unha? Tira o esmalte, não fica com o esmalte descascado. Não deu para fazer a raiz? Coloca uma faixa aqui na frente para esconder a raiz branca. Não deu para fazer uma escova? O cabelo é muito volumoso, armado? Prende esse cabelo, faz um coque. Mas passar um batom não demora, gente. A gente não pode estar de cara lavada. Ai, não tenho tempo nem de maquiar. Passa um batom. Ó, o batom, ó, tá pronto o batom. Então a gente precisa cuidar da nossa imagem. Comunicação. Saber se comunicar bem pessoalmente com as clientes e também usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho, para se vender, usar da maneira certa as redes sociais. Facebook, Instagram. As suas atitudes hoje, presta atenção nessa frase que eu acho ela muito forte. As suas atitudes hoje é que vão determinar a sua altitude na vida lá na frente. É legal essa frase, não é? As suas atitudes hoje vão determinar a sua altitude lá na frente. Então, hoje você tem que plantar para colher depois. Ninguém colhe uma coisa que não plantou. Então, tem que começar. Traçar objetivos e metas, que eu falei. Ambição, querer fazer sucesso. Se eu não tenho ambição, não é feio ter ambição. É feio ter olho grande nas coisas dos outros. Mas quando você corre atrás, você é merecedora do sucesso, do teu sucesso, sem olhar o sucesso do vizinho. Deixa o vizinho para lá. A tua ambição, não é feio ter ambição. A gente precisa querer melhorar na vida. A gente melhora na vida, a gente proporciona
coisas boas pra gente também, para os que estão ao redor da gente. Então a ambição faz parte da vida. Eu tenho que querer melhorar minha técnica, não pensando no dinheiro, tá? Mas quando você melhora a sua técnica, quando você melhora o seu trabalho, o dinheiro vem como consequência. Você melhorando a sua técnica, o dinheiro vem. Automaticamente você consegue subir seu preço. Automaticamente você vai ter mais, você fazendo cabelos mais bonitos, você vai ter mais retorno de clientes e mais indicações de clientes. E mesmo que você cobre um pouquinho mais, as clientes pagam porque elas querem o melhor, elas querem qualidade. E organizar as suas finanças, a gente tem que se organizar, né? Saber quanto a gente está gastando, quanto que está entrando, quanto que está saindo e quanto a gente está gastando, para a gente não ver sempre endividado, porque tem gente que ganha 5 mil, vive endividada. Começa a melhorar, começa a ganhar 10 mil, continua endividada. Começa a ganhar 20, continua endividada. Então a gente tem que se organizar para a gente reservar esse dinheirinho aqui. Eu vou separar todo mês, que é para eu tirar férias no fim do ano. Senão você fala assim, ai, fulano sempre tira férias, eu não consigo tirar férias. Você tem que se organizar. Vou separar R$50, R$100, sei lá, todo mês para minhas férias. Vou separar R$50 ou R$100 para investir na minha especialização, nos meus estudos. Vou separar esse dinheirinho aqui, que é para eu comprar o presente da minha filha de aniversário. Então a gente tem que se organizar. Parar de torrar, porque eu sei que cabeleiro é gastão. Cabeleiro é gastão. Chega alguém vendendo não sei o que na porta, compra. Chega alguém vendendo não sei o que, compra. Então a gente tem que se organizar para a gente conseguir fazer todas as coisas sem atropelos e sem ficar endividado. Isso é muito importante. Você conhece pessoas bem-sucedidas e que ralaram bastante também? Com certeza, todo mundo conhece. Não estou falando só de cabeleireiro, mas pessoas que vieram de baixo, que ralaram. Olha, você sabia que o Silvio Santos, antes dele ser dono de uma emissora, ele já foi camelô? Quem que ia imaginar que um camelô ia construir um império? Ninguém. Quantas pessoas, quando ele foi primeiro ser jornalista, né, trabalhar numa emissora, primeiro começou acho que em rádio, depois emissora de TV, até ele ser dono de uma emissora. Se ele comentasse com alguém que ele tinha esse sonho, todo mundo dizia, você tá louco. Imagina que esse cara vai conseguir. E olha o que ele construiu. Então você precisa acreditar em você e não dar ouvido para as pessoas negativas. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Um exemplo disso, que eu já falei aqui uma outra vez, mas eu quero falar, talvez vocês não conheçam a história da Elza Soares, que morreu há pouco tempo, cantora. A Elza Soares começou a trabalhar com 13 anos, então ela foi no programa de auditório, magrinha, disse que era feinha, parecia um bichinho, porque era muito magrinha, pequenininha e com cabelo black power e uma figura estranha na época, pequenininha, mal vestida. O apresentador falou para ela assim, de que planeta que você veio, minha filha? Começou a rir, o público todo riu dela. Daí ela falou assim, eu vim do planeta Fome. Então, diz que daí o cara engoliu o riso, ficou sem graça. E ela pequenininha, magrinha, esquisitinha, mal vestida, cabelão, que eu acho lindo, mas podia ficar estranho, porque um cabelo black power, uma pessoa muito magrinha. Enfim, riram dela. E aí quando ela cantou, o povo no fim calou a boca. E aplaudiam ela de pé. Agora, imagina se ela ficasse com vergonha e saísse correndo do palco. Nunca ninguém ia conhecer o sucesso que foi a Elza Soares. A Elza Soares, depois de muitos anos, foi considerada a voz mais bonita do século pela BBC de Londres. A voz mais bonita do mundo. Não foi indicada por uma TV daqui do Brasil, não. Foi pela BBC de Londres, como a voz mais linda do século. Então imagina se ela também fosse dar bola para os outros que riram dela, que duvidaram dela e ela não acreditasse no sucesso dela. Então você precisa acreditar no seu sucesso, não importa o que o marido acha, que se o outro ri, se o vizinho fala, se o outro colega fala. Gente, você, no teu foco. Tem a história do passarinho na gaiola. Imagina um passarinho que vive uma vida inteira numa gaiola, né? Ele vive lá numa gaiolinha, bem colidinho assim. Tá lá o passarinho, quase não canta, quase não tem cor, tá lá. Nunca saiu de uma gaiola. Aí um dia, vai alguém lá e abre a portinha pro passarinho. Aí o passarinho tá lá, com medo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas e se eu for e o gato me pegar? Como que eu vou atrás de comida?
Aí ele fica lá encolhido com medo de sair da gaiola. Ele pode ficar ali, dentro de uma gaiola, pro resto da vida. Ou ele pode aproveitar e sair, fugir e viver o mundão, mesmo que for para viver um dia feliz. 2, 3, vai sair e vai ter o mundo lá fora e vai se arriscar. E vai se arriscar e vai se virar e vai conseguir arrumar comida, voar alto. Então assim, você pode escolher viver a sua vida sempre do mesmo jeito, com medo de arriscar, com medo de fracassar, porque a gente tem muito medo de arriscar e fracassar. E viver que nem um passarinho encolhidinho numa gaiola. Ou você pode também se jogar na vida e dane-se, seja o que Deus quiser, e dar a cara a tapa. Vou arriscar, porque a vida é feita de riscos. E quem não arrisca, não petisca. Então a gente tem que se jogar na vida e acreditar na gente. Senão a gente vai ver que nem um passarinho, tá? A gente precisa sair da gaiola e buscar o sucesso. O sucesso chega para os mais bem preparados. O sucesso chega para os mais bem preparados. Então a gente precisa se preparar para o sucesso. Senão ele não vai chegar. Não vai bater na porta. Então, prepare-se para o sucesso. É o que você está fazendo aqui. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês na aula de hoje. Por isso que eu não dei aula prática. Porque só prática, às vezes não abre os teus olhos para o que está em volta. Às vezes você precisa ouvir algumas coisas para você enxergar um monte de coisas que está pertinho da gente, mas às vezes a gente não enxerga direito. Então, presta atenção nisso que eu falei. Eu quero ajudar vocês a crescer com prática, com técnica também, mas não só isso. Ter uma transformação também na vida de vocês. Porque o sucesso não pode ser só profissional, é um conjunto de fatores que a gente precisa para fazer sucesso, tanto na vida como na profissão, e continuar firme e forte sempre com esse sucesso cada vez mais alto. Porque a gente começa sucesso, a gente pode começar a cair de novo. Então a gente tem que ter um jeito de só subir. Mesmo que seja devagar, firme e forte, só subir. E não cair mais, tá? Eu sempre falo assim, é muito legal a sua cliente ver que você está aqui hoje, ó, em busca de conhecimento, porque isso aqui também não deixa de ser uma aula teórica, uma aula de incentivo, porque eu quero ver todas vocês crescendo. O meu objetivo com cursos é ajudar muitas cabeleireiras que, assim como eu, também ralam e estão ralando até hoje, que querem melhorar, para valorizar, para melhorar cada vez mais o nível da nossa profissão, para valorizar a nossa profissão, para a gente ter mais respeito pelos outros. Até pouco tempo atrás eu falei que a nossa profissão não era nem reconhecida como profissão, e hoje a gente é reconhecido como profissão, mesmo tendo muitas mulheres e muitos pais de família que sustentavam a casa como cabeleireiros. Não era considerado uma profissão, vocês sabiam? Não sei o que era, porque se não era uma profissão eu não sei o que era. A gente não tinha uma regularização, hoje a gente tem. Então a gente tem que saber se valorizar, crescer, para a gente poder impor respeito, porque a gente merece respeito sim. Tem muitas donas de casa que são cabeleireiras que são donas de casa, que sustentam os filhos, que pagaram até faculdade para os filhos, graças a Deus, né? Amém? E que conseguiram crescer na vida, conseguiram comprar uma casinha, conseguiram tudo com essa profissão. É uma profissão sim, uma profissão linda, que a gente, além de embelezar, a gente eleva a autoestima das pessoas. Então a gente merece respeito sim. Então faz assim, dá um print aqui, posta lá, tô estudando um pouco mais para entregar o melhor para minhas clientes. Escreve alguma coisa assim nesse sentido, me marca, não esquece de botar meu nome, @LauroSoares, para eu repostar também nas minhas redes sociais. E assim as minhas clientes, os meus seguidores vão ver as suas redes sociais também, e isso é uma troca bem legal. Então faz isso agora, tá? Posta, porque como é que é? A propaganda é a alma do negócio. Então você precisa se divulgar também. Não adianta você se especializar e ninguém saber disso, as suas clientes não saberem disso. Então você precisa saber se divulgar também. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Não esquece de dar um like. Quem não segue o canal, segue o canal e ativa o sininho, que é para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisada pelo YouTube que tem um videozinho novo aqui para você poder assistir. Às vezes são só aulas teóricas, às vezes também são aulas práticas. Mas, como eu falo sempre, só prática não leva à perfeição. Tem bastante vídeos práticos no YouTube.
Eu sei disso. E eu sei que todo mundo gosta, eu também gosto de prática, mas a gente precisa ouvir, às vezes precisa levar um puxão de orelha, um chacoalhão, uma palavra de incentivo, porque só aulas práticas não leva à perfeição, só técnica. A técnica é o pilar mais importante, mas só a técnica não leva à perfeição. Se você não cuidar de outros detalhes que são importantes, deixa um comentário para mim. Se tiver perguntas e dúvidas, manda para mim na caixinha de perguntas lá do Instagram, que é o meu nome, @LauroSoares. Um beijo, tchau, tchau, obrigado!